parte 3 da minha visão, da minha leitura a partir do Jornada da Heroína, né? Recapitulando, por incrível que pareça, eu estou com a mesma blusa do dia que eu gravei parte 1 e 2, mas já tem um tempão. Mas enfim, estou com as minhas anotações aqui que não deixam eu perder o fio da meada. Então, recapitulando, né? Quando a mulher ela entende que o sucesso dela não está condicionado à jornada do herói, aquilo que tem a ver com o ideal de sucesso do homem, e que o ideal de sucesso da mulher ele é totalmente diferente, até porque a mulher ela tem uma missão nesse plano, né, que é o de gestar, parir, ou escolher não gestar, parir. Enfim, ela tem uma anatomia muito diferente da anatomia do homem, uma função biológica muito diferente da função biológica do homem, e formas de estar no mundo muito diferentes da forma de estar no homem. Então, quando você entra no ideal do patriarcado, de ter um sucesso de acordo com a lógica do homem, você cai no grande problema, que é a questão de achar que você precisa de um dono, de um chefe, agradar o seu pai, agradar o seu marido, agradar o seu chefe. Quando você entende que o seu sucesso não está condicionado a algo que vem do homem, a algo que vem do masculino, e a gente precisa muito desconstruir essa lógica de masculino e de feminino, somos homens e mulheres, existe sim a dualidade da energia, existe sim a complementaridade das energias, a gente sabe, né? Que o que está dentro está fora, o que está em cima, o que está embaixo, o que está fora está dentro. Homem e mulher são sim yin e yang, né? Energias que se complementam, mas a gente precisa um pouco descolar desse discurso de energia masculina e feminina, senão você fica muito no mental, no curar, no procurar a solução, e você não coloca em prática. E o que é colocar em prática? Você não agir como uma mulher que precisa de aprovação, que precisa de dono, que precisa de um homem para te doutrinar, né? Então isso vai ser o caminho do sucesso da sua jornada da heroína. Você sai dessa expectativa. Caraca, tem muita coisa para falar ainda, achei que eu fosse acabar. Mas enfim. Então, e isso acontece, uma coisa que eu sempre falo também, quando você tem a mínima visão, que você entra nessa visão de masculino e feminino, e aí fica mais fácil, você fica numa posição de vitimização e de inferioridade, e aí você vai culpar o masculino ao seu insucesso. Você também está aí tirando a sua autorresponsabilidade e se colocando num movimento de vitimização. É até um ganho secundário, né? Mas esse ganho secundário vai fazer com que você continue condicionada, presa, vitimizada nesse modelo do patriarcado. Tudo que enquadra numa necessidade de modelo, numa necessidade de aprovação, numa necessidade de encaixe, é claro, todos nós seres humanos temos necessidade de pertencimento. Tanto que por que a maioria, não vou falar todas, mas a maioria das pessoas busca um relacionamento para ter uma necessidade de pertencimento, porque se você parar para pensar, você pode ter prazer sexual sozinha, seja com vibrador, que eu nem acho que é o melhor caminho, seja com as suas próprias mãos, seja com pompoarismo sozinha, sem precisar de mão de vibrador. Independente da forma que você escolha de autoprazer, você pode ter amigos, você pode ter divertimento, você pode ter um monte de coisa. E por que o ser humano vive nessa busca do amor? Tem muito a ver com a nossa necessidade de pertencimento. Só que pertencimento deve ser visto como algo que encaixa, não como pertencimento patriarcal no sentido de posse e propriedade, né? Essa coisa do é meu é ego. O ego nunca é saudável. Quem faz a jornada Liberte sabe que a gente aprende a se conectar com a nossa supraconsciência, que ela seria, no sentido de qualidade de vida, grosseiramente falando, quando você se conecta com a supraconsciência, você descola do ego, e aí você tem muito mais discernimento, muita qualidade de vida, muito mais luz para acolher as suas atitudes, né? Então, quando a mulher entende que ela não vai cumprir o ideal de sucesso do homem, que a jornada do herói não é para ela, aí sim vem a permissão dela ter sucesso na jornada da heroína, na realização de uma mulher.
Isso sim é viver o feminino. Você não precisa ritualizar o feminino. Por mais que eu tenha estudo do sagrado feminino, de toda essa coisa, eu acho que a gente, na contemporaneidade, a gente nem precisa tanto meditação do útero. Isso tudo é muito importante. Eu faço em alguns momentos da minha vida. Mas mais do que isso, é você entender o seu ideal de sucesso, que é o ideal da mulher e descolar de expectativas, né? Então, só que isso, eu falando parece fácil, mas quando você coloca na prática, isso é uma ruptura muito maior. Por isso que muitas mulheres vão lá pro fanatismo. Eu preciso curar o meu feminino, eu preciso equilibrar o meu feminino. E não que isso não seja necessário, mas aí você fica muito exaltando o feminino e você esquece de uma coisa. É na prática que acontece, são nas ações, né? Não adianta você ir para todos os retiros do mundo, você fazer todas as vivências do mundo, se você volta para o mesmo lugar. Então, tudo no processo é muito importante, só que o mais importante é o que você faz com isso. E quando você começa a pegar esses fragmentos de si mesmo e você começa a olhar para a sua cura, você lida com o medo da liberdade. Até porque, se você não está bem segura disso, a liberdade, ela traz um falso ideal de possibilidade de rejeição. Porque liberdade, ela é muito condicionada a desagradar as pessoas. Para você ser livre, você precisa desagradar, você precisa sair do padrão, você precisa sair da caixa que te colocaram. Então, por isso que a liberdade assusta. Né? E aí tem uma frase que eu acho que é muito importante, que é uma frase dessa coisa do feminino que a autora coloca no livro, que ela diz assim: eu não posso mais continuar a servir e respirar. Esse servir, ele fala do adoecer, do servir pesado, do servir que não é leve. Por exemplo, eu com o meu trabalho, eu sirvo vocês, só que eu sirvo com uma coisa que é totalmente prazerosa para mim, que é escolha minha, que eu quero estar aqui. Então é um servir que realmente serve legítimo do meu coração e está servindo a mim também, porque serve a minha cura, né? Cada estudo que eu faço, cada vez que eu venho aqui falar é uma aba nova que aparece para mim. Cada mulher que eu curo é um pouco da minha cura também. É diferente daquele servir de ter que transar por obrigação, de ter que arrumar casa por obrigação, de ter que aguentar a família insuportável do seu parceiro por obrigação, de ter que servir ao chefe tóxico, de ter que viver ali buscando a aprovação do pai. Esse é um servir muito diferente, né? Então, quando você entende isso, você se livra do adoecimento psicossomático. O adoecimento psicossomático é sempre a gente passando por cima dos nossos desejos, né? E aí tem um dado muito importante, histórico, que eu já ia passar despercebido, que quando a deusa era adorada em contínuo com Deus e deusa, as terras elas eram mais férteis. Quando vem a agricultura, que vem o patriarcado, que vem o capitalismo e vira só um Deus único e absoluto, as mulheres passam a negar os seus corpos femininos e os corpos femininos começam a produzir essa ideia de nojo, do cheiro. Eu falo muito pra galera da candidíase, do sangue menstrual ser sujo, da perereca ter cheiro de peixe podre, e isso corrobora muito o quanto que a mulher não conhece o próprio corpo, até pela própria fisiologia, né, feminina, o quanto que ela não conhece o próprio corpo, o quanto que ela não domina o próprio prazer e o quanto que ela se torna subjugada. Em dados estatísticos, esse preconceito, ele vem de uma forma que você precisa ver. Por exemplo, a perereca tem cheiro de podre, tem cheiro de bacalhau. Isso é muito pejorativo. Isso faz com que muitas mulheres, por terem vergonha, escondam os seus próprios cheiros e não percebam que ali tem uma doença, porque uma perereca saudável, ela não tem um cheiro ruim, mas ela tem cheiro de perereca. Só que aí vem os Red Pill falar que precisa. Tem um cara desse famoso, que eu devo ter falado isso já em outro momento pra vocês, porque me choca muito, que ele fala que a mulher, ela só tem um cheiro bom durante 3 ou 4 dias do ciclo, e que em outros momentos ela deveria avisar o homem para o homem não se espantar, tipo, estou com cheiro de ovulação, estou com cheiro de pós-menstruação, para que quando o homem fosse ter contato sexual com ela, ele não se espantar com o cheiro. E isso é um absurdo muito grande,
mas é uma forma de objetificação clara do corpo feminino, de apropriação social muito grande do corpo feminino, né? Então a gente vê, por exemplo, como que era diferente a cultura celta, que exaltava o corpo feminino, que exaltava a mulher para fertilidade, que exaltava a liberdade de prazer da mulher, e onde as mulheres eram adoradas, né? Então não havia essa coisa de dominação. E eram sociedades mais livres, mais ricas, mais prósperas. Então, à medida que o corpo da mulher é subjugado e que a gente se dispõe a essa lógica, também as coisas passam a ficar mais violentas, porque o prazer da mulher é o prazer da libertação da humanidade, né? E isso eu estou falando de uma forma científica, quase, eu não estou trazendo aí, como eu falei, né, descolando um pouco dessa coisa do sagrado. A gente que busca o autoconhecimento tem que ter muito cuidado com o fanatismo, tem que ter muito cuidado de você não ficar assim, só nessa coisa de energia, energia, energia. Então vamos entender o que acontece, mas vamos colocar isso na prática também, né? Então é muito importante. E como que numa sociedade onde o corpo feminino é de domínio público, a gente vai conseguir não permitir que o nosso corpo, porque aí existe o todo, existe o coletivo, existe a egrégora feminina, mas nós somos pessoas que temos livre-arbítrio. Então, não é porque as mulheres se permitem os corpos objetificados que nós também, que temos um pouco mais de entendimento, vamos permitir que o nosso corpo seja objetificado também, né? E um exemplo disso que fica muito claro para entender quando que começou esse rolê todo foi com Eva, pecadora. Eva estava com vontade de comer maçã, comeu a maçã, pronto, acabou a humanidade do pecado. Tá falando o quê? Que a mulher ela não tem direito nem de comer uma coisa que ela tem vontade. Vocês já pararam para pensar que é isso? E aí ela perde o paraíso. E aí vem essa ideia de pecado e essa ideia de punição muito associada à liberdade e ao prazer da mulher, né? E aí a mulher, principalmente com a maternidade, ela entra num mood de que ela fazer por ela, né? Não é fazer pelos filhos, não é fazer pelo marido, não é fazer pelos pais, ela se torna egoísta. Só que na realidade é muito o contrário, porque uma mulher que está ali servindo esse servir pesado, que busca validação social, que busca aprovação social, que busca aceitação e pertencimento social, ela tá, além dela estar se objetificando, ela está se desvalorizando e ela está cada vez mais afastada do que ela vai buscar, que é o prazer, né? Então é muito o contrário do que se diz, se você for ver. E esse livro, A Jornada da Heroína, ele bate muito com o que eu penso, né? E tem muito a ver com o meu método, apesar de eu ter lido ele depois de anos do método LMS3 está pronto, mas ele traz essa ideia de libertação a partir do momento que você entende que você, como mulher, não tem que servir a nada que não seja o seu prazer. É óbvio que a gente cumpre obrigações sociais o tempo todo, né? Por exemplo, eu como mãe, minha filha tá vindo de uma sequência, vocês podem ver que eu tô super com olheira, até lavei o rosto agora, sequei o cabelo, passei um pó pra vir fazer esse vídeo, mas eu venho aí, hoje é quarta, e eu venho desde sábado com a minha filha com febre, tomando antibiótico, aí acordada, né, pra não perder a hora do remédio, e eu tô esgotada. É o meu papel de mãe? Sim. Mas é também uma escolha minha cuidar dessa maneira. Eu poderia delegar para o pai, delegar para outra, pelo pai dela é impossível, mas assim, estou dando um exemplo. Então, assim, existe aquele servir que é do coração e existe aquele servir que é aprisionamento. E hoje, uma coisa que eu falo para vocês, né, que o digital ele me trouxe isso, eu pude simplesmente bloquear a minha agenda segunda, terça e quarta para ficar em função da minha filha, para poder dormir, que eu estava conseguindo dormir só de manhã. Então, isso é eu não estar objetificada pela sociedade, né? Conseguir, tipo assim, não, agora qual é a prioridade? A prioridade é estar com a minha filha. Isso é uma liberdade que o digital dá, tá? É diferente de quem tem CLT, de quem tem patrão, mas assim, dentro da sua possibilidade, o que você pode fazer para que você consiga se colocar como prioridade, né?
dentro daquilo que muitas vezes, principalmente as mães, elas vão ali em muitos momentos parar a vida em função do amor de mãe, mas que quando você está livre para vivenciar esse amor de mãe, você faz isso justamente por entrega, porque o grande problema é que quando a mãe está desalinhada, a maternidade passa a ser um peso. Tudo que você faz com seu filho é cansativo, você não tem prazer de cozinhar para o seu filho, porque você tem obrigação de cozinhar com seu filho. Sabe, é muito diferente quando você consegue sair desse lugar do servir e entender por que você está fazendo aquilo e colocar prazer. E a coisa mais libertadora para a mulher é sentir prazer. Aí você vai falar assim, mas como que eu vou sentir prazer na minha rotina? Eu tenho que lavar, passar e cozinhar. Começa a entender que isso não é porque você tem obrigação, é porque você quer, porque você merece morar numa casa limpa, você merece comer uma comida gostosa. Porque a gente às vezes é tão objetificada que a gente quer não ser objetificada, quebrando regras básicas, que são regras do nosso bem-estar, né? Então é muito importante que a gente consiga entender isso e que a gente se conecte com os nossos ciclos. Voltando aí, aconteceu de eu menstruar justamente nesse período da minha filha estar doente, tipo, tá aqui o foda-se. Eu virei e falei assim, realmente eu vou honrar o meu ciclo, eu vou ficar quieta, hoje eu vou plantar minha lua, e enfim... E o mínimo possível de interações sociais para que eu pudesse olhar e respeitar o meu ciclo, e respeitar a minha vontade e respeitar aí essa dinâmica. E isso acontece com tudo. E quanto mais você vive em liberdade, mais fácil isso e aí passa a não ser culpa, passa a ser rotina. E quando você entende isso, e quando você se permite ter prazer, você começa a sair do modo sobrevivência, que é o modo que você está servindo ao desprazer, e aí você entra no modo criação, no modo permissão. Permissão é muito difícil de permissividade. Permissividade é aquilo que você deixa com que os outros entrem na sua vida sendo permissiva, para que as pessoas fiquem. Permissão é a sua permissão de viver o mais gozar, de viver o prazer na vida, tá? Então você sai desse... E aí quando você faz essa ruptura, é muito doloroso. É como se fosse aquele orgasmo mental que você nunca vai dar conta de ter. Mas é uma sensação tão maravilhosa. É como a primeira mulher que com 30 e poucos, 40 anos vai ter o primeiro orgasmo vaginal. Isso para ela é algo tão... que ela tem medo. É muito comum também quando a mulher está na jornada fazendo o método, que tem alguns exercícios que eu proponho que vão trazer uma sensação de prazer mais elevada, ela não conseguir terminar no começo. Porque ela está tão condicionada com aquele prazer micho, com aquele prazer erótico, sabe? Pornográfico, aquele prazer que você vai lá e manipula só o clitóris e goza mais ou menos e tá bom. E daquele cara que te come mais ou menos mal comida também. E o que acontece é o seguinte, quando você vai conhecendo o seu corpo, que você vai fazendo os exercícios, que você vai se conectando ao real potencial do seu prazer, isso é muito assustador. Da mesma forma que viver a vida com liberdade, quando você vai realmente tocando foda-se e se permitindo ter liberdade em ser você, independente de você agradar ou não. Porque, gente, a coisa mais libertadora do mundo é você perder o medo da rejeição. Não vou cansar de falar isso. Quando você perde o medo da rejeição, você consegue ser você. E aí, o que é ser a gente, né? Isso é também muito intangível. Ai, você. É você conseguir dizer quais são os seus desejos e agir de encontro com eles, né? Desde que isso não seja cometer um assassinato ou qualquer coisa dessa natureza criminosa, né? Mas, enfim. Então, isso esbarra muito... E é muito condenado quando as mães elas resolvem viver o prazer delas, e mesmo que elas sejam muito zelosas como mãe e tudo, se ela se coloca ali de novo como mulher, ela é muito julgada pelas mulheres. Já falei na outra parte desse vídeo. E principalmente pelas mulheres que são mal resolvidas. Mulheres bem resolvidas não julgam outras mulheres. Mulheres mal resolvidas são escrotas pra cacete e sim julgam outras mulheres. Aí você vai dizer assim, mas então você tá julgando aqui. Eu tô trazendo a real pela qualidade das coisas que eu vejo. Que a mulher, quando ela tá mal resolvida com a essência dela, ela tem uma necessidade muito grande de ofender as outras mulheres e principalmente de ofender
as mulheres que estão se libertando. Então você pode entender como que você está num movimento muito honesto de olhar como que você lida com a liberdade de outras mulheres, daquelas mulheres que estão fazendo o que elas querem, daquelas mulheres que estão realizadas profissionalmente fazendo o que elas querem, daquelas mulheres que se permitiram sair de relacionamentos abusivos. Como que você se vê diante dessas mulheres? Você admira? Você replica o comportamento por admiração? Você é solidária? Ou você fala que elas são loucas? A sua resposta vai dizer muito de como você está conectada com a sua essência. E aí a gente entende um pouco desse feminino, né? Então, mas as crianças que vêm com essas mães que são mais bem resolvidas, embora estatisticamente tenham estudos relativamente recentes que dizem que as mulheres que trabalham e as mulheres que são realizadas profissionalmente criam filhos mais independentes, mais felizes. Isso tem a ver com aquela pirâmide, né, de autoestima, autonomia e amor próprio, que é muito comum, que é necessário no desenvolvimento da criança. Mas independente disso, acontece que às vezes quando essa mãe vai, aí a gente volta no exemplo da moça da Mattel, da CEO da Mattel, as outras mães e às vezes até as pessoas que cuidam da criança, elas vêm dizer, já aconteceu comigo também, de eu estar trabalhando e da minha mãe falar para minha filha assim, mas é porque sua mãe só fica no celular, né? Como se eu tivesse aquela coisa, só quero ficar no celular e eu não estou ligando para minha filha. Então, a mãe que ela resolve se libertar, que ela resolve fazer do jeito dela, isso é muito cruel. O que acontece é que ela vem com essa culpa e se ela não tiver muito cuidado na relação dela com os filhos, ela vai, a criança, mesmo que não seja por isso, vai criar a ferida do abandono materno. Então é muito importante, mas é um peso da mãe, porque o pai pode sair, pode trabalhar, pode ficar no celular, pode fazer o que for, pode aparecer de 15 em 15 dias, pode abusar da criança, pode fazer o que for, que o pai tem esse lugar de privilégio. E é muito diferente. A ferida do abandono paterno, ela é sentida pela criança pela ausência, principalmente em caso de separação, de divórcio e tudo. A ferida do abandono materno, na maioria das vezes, ela é plantada pelas coisas que a criança escuta a respeito de julgamentos feitos pela mãe. Então, isso é uma coisa que, principalmente quem é mãe ou quem pensa em ser mãe, tem que ter muito, muito claro, né? E essa ferida de abandono materno que vai criar adultas que não aceitam a jornada da heroína, aí a gente volta lá para o início do vídeo, que não aceitam a jornada da heroína, que querem se sentir realizadas a partir do momento de cumprir a jornada do herói e que estão ali abrindo mão do prazer e abrindo mão da verdadeira essência de ser mulher. E como que a gente resolve isso? Acabou que eu consegui resumir e falar o vídeo todo. O meu método, ele traz, a partir de todos esses estudos, pontos que são muito importantes para que a mulher consiga não ser vítima da feminilidade dela, nem do patriarcado e nem e principalmente da objetificação do corpo. A gente começa aí com sair da autopiedade, da vitimização, do pobre vítima do destino cruel e abraçar a autossuficiência e a autocumplicidade. E a autossuficiência, gente, aqui já foi missão cumprida. E a autossuficiência, ela é muito diferente dessa coisa de bater no peito e falar, eu não preciso de homem pra nada. Sabe? Isso é empoderamento esdrúxulo, eu não preciso de homem pra nada. Hoje mesmo uma mulher, fiz um post lá do Piu Piu, aí a moça comentou assim, ai querida, o meu amor, alguma coisa assim. Eu tenho 46 anos, um filho de 29, sei lá quantos anos, sou maravilhosa e não quero encosto na minha vida. Mas ali ninguém estava dizendo que ela é obrigada a querer, né? Mas eu vejo aí um comportamento muito desafiador, né? Muito defensivo. A defesa, ela sempre a defesa e a agressividade, elas sempre são
formas da gente se proteger das projeções. Então, o que acontece é que quando vem esses comentários assim, eu vejo que é uma mulher que está extremamente ferida, objetificada e que tem medo de não ser amada. E aí se vale do, eu não preciso de homem para nada, eu não quero mais homem, eu tô bem sozinha. Sim, a gente precisa ficar bem sozinha, independente de qualquer outra coisa. É o prazer em sermos nós mesmos, é o tesão que a gente tem pela vida que a gente leva. Só que não tem que ser seu objetivo de vida ter um homem, ter um parceiro, ter um namorado, mas por que não se aparece alguém que é saudável? Mas na sua vida só vai caber alguém que é saudável no dia que você estiver saudável para si mesmo. Eu não estou falando de estar normal, de estar em padrão da normalidade, porque nesse mundo ninguém vai conseguir ser na realidade. Nós realmente temos as nossas neuroses, temos as nossas dificuldades, temos as nossas sombras, os nossos traumas, a nossa posição de nascimento no céu, né, o nosso karma, a gente tem aí um monte de coisa, mas quando você tem autorresponsabilidade e que você se dispõe a viver mais alinhada à sua essência e alinhando o seu comportamento, que é a ação física, as suas emoções e a sua mentalidade, você consegue estar mais saudável para atrair pessoas que vão ser saudáveis para você. Essa pessoa precisa ser a pessoa mais normal do mundo? Não, mas ela não pode ser a pessoa que alimenta seus gatilhos. Porque o que a gente faz é isso, né? O vício em parceiro indisponível é isso. Você vai se juntar, acoplar, cismar, achar que é o amor para sua vida, um cara que vai te dar aquilo que você está acostumado, que são os gatilhos, e que são esses gatilhos de invalidação, de medo, de culpa, isso tudo que vocês estão cansados de conhecer. Então, quando eu falo de ser fértil para relacionamentos saudáveis, você não vai ser. Se você ficar buscando o momento certo, se você ficar buscando o momento ideal, se você ficar buscando o auge do autoconhecimento, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, mas também bater no peito para dizer que você não precisa de homem para nada, eu acho que é uma grande tolice, porque pode ser sim que você saudável vai se conectar com um homem que é saudável para você e vocês vão ter uma história linda de amor. Né? Como diz a música, é impossível ser feliz sozinho. Não, é super possível ser feliz sozinho. E uma outra coisa, clichê, batido, todo mundo fala, mas vocês anotem, porque isso faz muita diferença. Você só consegue ser feliz com outra pessoa, você só consegue ser feliz em outro relacionamento quando você já tem a paz em si mesmo, quando você consegue se sentir feliz com a pessoa que você é, ter tesão com a pessoa, com as suas realizações. Aí sim outra pessoa chega na sua vida e vocês têm grande chance de viverem um relacionamento saudável. Agora, enquanto você está esperando outra pessoa para completar, enquanto você está esperando que outra pessoa venha e te traga felicidade, enquanto você está esperando que outra pessoa venha e te preencha, te tapa esse vazio, te cure, te dê colo, te dê abrigo, você não vai viver um relacionamento saudável, porque você pode até estar bem sozinha. Você já viveu seus processos, você está bem sozinha. Quando entra outra pessoa, ou pior, quando entra a possibilidade de ter outra pessoa e vocês esquecem que o cara que você está conhecendo é só o cara que você está conhecendo, aí quando vem essa pessoa, pronto, você acha que ela é o ar que você respira, gatilho de dependência emocional, você volta para o mesmo lugar. Então, essa busca ela tem que ser muito legítima e ela tem que ser muito real. E você, acima de tudo, tem que ser muito verdadeira com você mesma. Então, terminamos agora a terceira e última parte da jornada da heroína. Deixem comentários, né? Quem receber esses links, esse vídeo pelos grupos. Deixe comentários. A gente vai ter agora, toda quarta-feira, para quem está em algum dos programas da ACG, vídeos. A minha ideia, mas vocês sabem que eu tenho TDAH e às vezes eu faço uma coisa totalmente diferente, mas a minha ideia é que toda quarta-feira vocês recebam releituras de livros que tanto foram responsáveis, né, fizeram parte da estruturação do método, ou que eu li depois e que vão acrescentar, fazer tipo um clube do audiolivro, tá bom? E para isso eu preciso de feedback de vocês. Gratidão por estarem aqui e entendam, vocês são heroínas, então vocês não vão ter sucesso a partir da jornada do herói, e sim no dia que você assumir a sua jornada da heroína. Gratidão, muito bom estar aqui com vocês.